Olá, estamos hoje agora na quarta parte sobre background histórico, ou pano de fundo histórico, sobre quem são os evangélicos no Brasil, como chegaram até aqui, no que acreditam. E eu vou precisar fazer alguns esclarecimentos agora. O primeiro esclarecimento é sobre o termo evangélico, a palavra evangélica. Há uma enorme confusão no significado dessa palavra. Evangélico, na verdade, as igrejas protestantes no Brasil começaram a se chamarem de evangélicas porque evangelisch, em alemão, é sinônimo de protestante, de igrejas da Reforma. Essas igrejas começaram a utilizar, traduzindo direto do alemão, o termo evangélico como protestante. Mas, na verdade, o que a gente chama de evangélico no Brasil é uma palavra que vem do alemão, não evangelisch, mas evangelicale, ou do inglês evangelical. Essa palavra representa um movimento nas igrejas protestantes americanas e também alemãs, que são oriundas de um movimento chamado pietismo, que apareceu na igreja luterana logo depois, 50 anos por aí, da implantação do luteranismo. Qual era o problema? O que eram os pietistas? Eles achavam que as igrejas oficiais, que se tornaram igrejas oficiais em seus países, como a igreja luterana na Alemanha, a igreja reformada na Holanda, a igreja presbiteriana na Escócia, e etc., eram igrejas que eram atreladas ao Estado. Ou seja, graças ao patrocínio dos príncipes, dos reis, etc., elas conseguiram se manter e se tornaram igrejas oficiais. Fizeram com que essas igrejas crescessem e tivessem o suporte do Estado. Sem esse suporte, eles seriam, Lutero, Calvino, etc., seriam iguais aos outros pré-reformadores, movimentos muito pequenos e marginalizados, mas essas igrejas foram absorvidas pelo Estado. E qual era a característica dessas igrejas? Elas tinham uma teologia, um governo estabelecido, uma estrutura e uma confissão de fé. Ou seja, a carteira de identidade de um membro dessas igrejas era que ele seguia uma confissão de fé, que era como essas fés interpretavam a Bíblia. Por exemplo, as igrejas luteranas seguiam o catecismo, o breve catecismo de Lutero e a confissão de Augsburgo. A igreja presbiteriana e a igreja reformada na Inglaterra seguia a confissão de Westminster. As igrejas, a igreja escocesa, a confissão escocesa, a igreja na Suíça, a segunda confissão helvética, Helvécia é Suíça. As igrejas reformadas na Alemanha, o catecismo de Heidelberg e a confissão belga na Holanda. Ou seja, eram igrejas confessionais que seguiam uma confissão de fé, igrejas patrocinadas pelo Estado e que tinham uma estrutura eclesiástica com governos, seja por bispos, presidentes ou consistórios, presbitérios, sínodos, seja lá o que for. Era uma igreja bem estabelecida e atrelada ao Estado. Muitas delas recolhiam impostos para se manter. Acontece que um grupo na Alemanha, iniciado com um sujeito chamado Jakob Spener, começou um movimento de que essas igrejas não tocavam o coração das pessoas. Essas igrejas não valorizavam a experiência individual do crente. Então, ainda no século XVI, como oposição
a essa ortodoxia de seguir uma confissão de fé, de ter regras, de ter uma estrutura, esse movimento chamado pietismo começou para dar uma ênfase na dimensão pessoal da religião. E especificamente o pietismo no luteranismo teve seu ápice entre 1650 e 1800. Como funcionava? Eles iam para a igreja, que era uma igreja formal, e se incomodavam com isso, achavam que eles tinham que ter uma vida mais piedosa, por isso um movimento chama-se pietista. Então eles se encontravam em casas, eles tinham grupos de oração em grêmios estudantis nas universidades, conversavam em parques, em praças públicas e pregavam ali. Enfim, eram grupos preocupados com a dimensão individual, a vida de cada pessoa e não a vida institucional da igreja. Esse pietismo, que começou com Spener na Alemanha, influenciou o surgimento de outros movimentos semelhantes em outras igrejas que não só a luterana. Por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra e Escócia, apareceram os puritanos. Na igreja anglicana, apareceram os metodistas. Mais tarde deu origem ao evangelicalismo e o pentecostalismo e o neopentecostalismo. E aí a gente chega mais perto da onde a gente quer, que é descrever como são, da onde vieram os pentecostais e neopentecostais. Esse grupo de gente, hoje, que pensa dessa maneira, são mais ou menos 300 milhões de cristãos no mundo. É um número considerável. Os pietistas diziam que a experiência de santificação capacita o crente a viver uma vida santa. A maioria das pessoas desse movimento, que também é chamado movimento de santidade, interpretam isso como viver uma vida livre do pecado. Eles alegam que o objetivo é viver uma vida como Cristo, para serem conformes à imagem de Cristo e não do mundo, dado que a santidade é a obra sobrenatural de um coração transformado pelo Espírito Santo. Portanto, muitas igrejas têm o cuidado de seguir os princípios morais, ainda que do Velho Testamento, ou seja, eles achavam que não basta você ir na igreja, não basta você seguir a igreja estabelecida e passar pelos rituais, etc., mas que você tem que mudar e viver uma vida santa e procurar não pecar, etc. Isso especificamente no luteranismo, mas também no calvinismo. O luteranismo por acreditar em justificação acima de tudo, que nós nos tornamos justos perante Deus ao aceitar a Cristo. E no calvinismo, por acreditar numa predestinação. Ora, se eu sou predestinado, não interessa como eu vivo. É consequência. Se eu fui salvo pelo sangue de Cristo na cruz, como dizia Lutero, não importa o que eu faço, eu estou salvo. Nenhum pecado é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou salvo, isento de ser punido por pecado. Então, existe um debate aqui, que é o seguinte: Cristo falou, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, ir ao mundo significa viver no mundo. Esse movimento de asceticismo que os pietistas e seus seguidores seguiam, de procurar viver uma vida santa, procurar de se dedicar, por exemplo, todo domingo a Deus, da hora que acorda até a hora que vai dormir, de fazer estudo bíblico todo dia, ir na igreja durante a semana, não é uma coisa para os da igreja que não são evangelicais, ou que não passaram por esse movimento chamado santidade, a saber, pietistas no luteranismo, puritanos no calvinismo e outras igrejas, não faz sentido essa atitude. Existem até alguns que digam, como é minha opinião pessoal, que isso é uma soberba humana. Basicamente, o sangue de Cristo não foi suficiente para me salvar.
eu tenho que contribuir com a minha santidade, senão não sou capaz de ser salvo, mesmo com o sangue de Cristo. Então, para as pessoas que estão em igrejas, que daqui para frente eu vou chamar de linha principal, ou igrejas protestantes históricas, eles não são pietistas, não aceitam o pietismo. Acham que isso é depor contra o sangue derramado de Cristo. Para os outros, pietistas, puritanos, evangelicais, a vida santa é uma necessidade, é uma condição, não é uma consequência. Tá? Então, é natural que exista entre as igrejas protestantes, particularmente a luterana, mas também outras, existe uma repulsa a esse tipo de movimento. Se nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela fé, então nós também não podemos perder a salvação pelas nossas obras ou pecados se nós tivermos fé. Esses movimentos, então, enfrentaram oposição da igreja principal. E essa posição se tornou bastante estranha para a liderança da igreja. E começou a haver perseguição ou desgosto pelas pessoas que frequentavam esses movimentos. O que ocorre é que, quando a gente fala de evangélicos no Brasil, nós não estamos falando, são muito poucos os evangélicos ou os protestantes históricos no Brasil. Gente que acredita numa igreja institucional, com confissão de fé, como, por exemplo, os anglicanos no Brasil, os luteranos no Brasil e parte da igreja presbiteriana no Brasil. Tirando esses, a enorme maioria de todas as outras denominações protestantes são de origem pietista, são evangelicais, igrejas que se voltam mais para essa dimensão pessoal do que a dimensão institucional da igreja. E como essas perseguições começaram a acontecer na Inglaterra, especificamente, na Alemanha eles só eram recusados, vamos dizer assim, não eram bem vistos, mas na Inglaterra eles foram de fato perseguidos. E o que eles fizeram foi emigrar para as colônias. Então, por exemplo, muitos desses grupos foram para a América do Norte, que são os pioneiros, os pilgrims, que foram povoar as novas colônias, as 13 colônias, que depois se tornaram Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, por exemplo, foi criado com base nestes crentes que achavam que não podiam ou não tinham apoio da igreja para praticar a vida santa que eles gostariam de ter na Inglaterra. Então foram para os Estados Unidos. Entre esse pessoal, no movimento da igreja anglicana, surgiu o metodismo, viver a vida com método, né? Um método cristão. Dois irmãos, John e Charles Wesley, fundaram um metodismo que tem uma característica arminiana, já explico o que é isso. Enquanto George Whitefield, na mesma época, colega deles, fundou um metodismo mais calvinista. Eles foram para os Estados Unidos, o John Wesley, e depois voltou para a Inglaterra maravilhado com o que ele viu nos Estados Unidos. E aí eles acabaram, os três, indo para os Estados Unidos, onde aconteceu o grande reavivamento, como se chama, awakening. Eles fundaram, então, a Igreja Metodista, que depois voltou para aqueles grupos e se estabeleceu como igreja na Inglaterra.
e vieram de uma estrutura eclesiástica da Igreja Anglicana. Charles e John Wesley nunca deixaram a Igreja Anglicana, mas na verdade eles acabaram fundando uma nova igreja. Hoje a Igreja Metodista não é, ela é oriunda da Igreja Anglicana, mas ela não é uma igreja anglicana. Ora, essas pessoas fundaram essas igrejas nos Estados Unidos e influenciaram todas as outras igrejas. Existe nos Estados Unidos vários tipos de presbiteriano, mas, por exemplo, você tem a Igreja Unida, que é uma igreja mais institucional, como você tem por exemplo, a Presbyterian Church in the United States, ou você tem a Presbyterian Church of America, que é uma igreja mais evangelical. Você tem as duas versões. Você tem, então, aquelas que eles chamam de mainline, que são as igrejas históricas, institucionais, e aquelas com características mais evangelicais, que pregam esse tipo de vida de santidade e não dão lá muita importância para a estrutura eclesiástica. Os batistas, que eram poucos na Inglaterra, surgiram na verdade na Holanda aparentemente, mesmo na Alemanha existem, acabaram também indo para os Estados Unidos, também pelo mesmo motivo, e nos Estados Unidos também existem as igrejas batistas mais de linha principal, mainline, como eles chamam, como ABC, American Baptist Church, e um outro grupo enorme, que hoje é a maior denominação protestante dos Estados Unidos, que é a Igreja Batista do Sul. É o maior grupo, com mais de 15 milhões de membros nos Estados Unidos. E ela é bem evangelical. São igrejas mais independentes uma das outras, normalmente com um governo mais congregacional, sem ser muito ligado a uma estrutura única e central. Portanto, essa característica que era minoritária e ainda é nas igrejas europeias, tornou-se majoritária nas igrejas americanas. E esse fervor religioso, etc., fez com que essas igrejas enviassem missionários, inclusive para o Brasil. Então, o que a gente tem hoje no Brasil são igrejas evangelicais. Raras as igrejas que são igrejas históricas, no sentido inglês da palavra, que são igrejas que vieram da reforma como elas foram criadas. Você tem algumas igrejas reformadas holandesas, no Paraná, uma em São Paulo. Você tem igrejas anglicanas ou episcopais. Você tem igrejas luteranas, aonde os pietistas são minoria, as igrejas são bem confessionais. E meio que por aí. Na igreja presbiteriana existem congregações locais que têm características mais históricas. Isso eu vou explicar num programa futuro, por que igrejas como a igreja luterana não se dão bem com essa noção de santidade pietista. É uma questão teológica. Parte da igreja presbiteriana também não deveria se dar bem com essa teoria por causa da predestinação. Mas, enfim, são muito poucas igrejas que vivem numa linha bem institucional e menos avivada, vamos dizer assim. Tá? Qual é a característica desses evangelicais? Basicamente, ao contrário das igrejas históricas, existe algumas características típicas. A primeira é conversão consciente do crente, ou seja, a pessoa tem que se convencer, se converter, se batizar e ser membro, e aí se tornar membro dessa igreja. Isso implica no quê? E por que igrejas batistas são tão evangelicais? É uma questão do ovo e a galinha, quem veio primeiro. Se o batismo é feito após uma conversão, e essa conversão é consciente, ainda que seja um ato do Espírito Santo, a conversão é consciente, essas igrejas são feitas por pessoas batizadas por opção. O que implica
que eles são contra o pedobatismo ou o batismo infantil. É a primeira característica. O batismo é por decisão, normalmente por imersão, por decisão. Se você nasceu na igreja e foi criado como crente a vida inteira, se você não teve essa conversão, essa mudança de vida, esse nascer de novo, você não é considerado um crente. Em sua maioria, essas igrejas definem uma doutrina escatológica. O que é doutrina escatológica? É o que vai acontecer no final dos tempos. Existe a escatologia geral, como o mundo vai acabar. Existe a escatologia particular, é o que vai acontecer comigo depois da morte. E em termos de escatologia, essas igrejas pregam o dispensacionalismo, em via de regra. Essa doutrina foi criada por um sujeito chamado Darby no século XIX, portanto é muito nova. Os cristãos, através da história, nunca acreditaram nisso. Só a partir do século XIX, 1800 e pouco. E usaram uma Bíblia, chamada Bíblia Anotada de Scofield, que ele faz interpretações da Bíblia segundo esse esquema dispensacionalista. Isso é uma característica desse evangelicalismo moderno. Eles creem na adesão voluntária da igreja. Você vai na igreja, torna-se um membro da igreja por novo nascimento e profissão de fé. O batismo, portanto, só de adultos e adolescentes, nunca criança, é um compromisso que você tem com a igreja. Para essas igrejas, o Espírito Santo e a Bíblia são as únicas bases de autoridade na igreja. Algumas tradições religiosas não bíblicas devem ser rejeitadas. De novo, é um problema com o luteranismo. Por quê? Lutero pegou a Bíblia e disse: tudo que a Bíblia proíbe, eu vou tirar da igreja. O que a Bíblia não menciona, como eu já dei um exemplo numa reunião anterior, por exemplo, o sinal da cruz, eu vou deixar na igreja. Porque não importa, vem da tradição. No caso de Calvino, e por isso essas igrejas quase nunca se originam do luteranismo, Calvino usou a Bíblia, não uma Bíblia aberta, mas como se fosse um telhado, ou seja, a igreja vai ser o que a Bíblia diz que é. Eu vou zerar e começar de novo segundo padrões bíblicos. Foi o que Calvino propôs. Enquanto Lutero falava, não, eu vou ver na Bíblia o que tiver errado, eu tiro, o que não tiver, deixa. São dois approaches completamente diferentes. O Espírito Santo e a Bíblia sendo as únicas bases de autoridade na igreja, é meio complicado. Existem 2000 anos de história, de teologia, de pensamentos, de entendimentos, de interpretações que estão sendo jogados no lixo. O Espírito Santo vai falar para o meu pastor ou para alguém que vai transmitir essa ideia para mim ou falar diretamente para mim. Qual é a segurança de que é o Espírito Santo realmente falado? Essa é uma das críticas que se faz a esse esquema. Que é o Espírito Santo que está falando. Que não é da cabeça da pessoa. Os membros que não respeitarem as regras dessas igrejas e que não declararem o seu arrependimento, a sua mudança de vida, o seu nascer de novo, devem ser excomunhados da comunidade, eles devem sair da igreja. Ou seja, é tudo uma questão de decisão pessoal. Enquanto nas outras formas de igreja até então, era uma decisão, era uma igreja institucionalizada, presente na vida das pessoas desde o nascimento. Eles pregam também uma estrutura simples de igreja. São igrejas mais desvinculadas de grandes denominações, de hierarquias, de instituições de alcance secular. Essas igrejas normalmente não têm instituições de alcance secular. O que eu quero dizer com isso? Existem hospitais e universidades nos Estados Unidos e no Brasil
que são universidades seculares, que têm cursos como psicologia, engenharia, medicina, etc. E além dos cursos religiosos. A gente acha universidades luteranas no Brasil, universidades presbiterianas como Mackenzie, universidades metodistas como Unimep. Elas não tratam só de religião, elas tratam de todas as humanidades, por exemplo. Enquanto que essas igrejas, quando tem alguma entidade de ensino, é puramente religiosa para formar pastores e obreiros. O que significa tudo isso? Bom, em termos históricos que a gente vem acompanhando, agora, além de calvinistas, luteranos, anabatistas, anglicanos, você agora tem os batistas e os metodistas. Além de outras igrejas que vieram desse movimento, que é mais ou menos 200 anos após a Reforma, lá pelo ano 1700 e pouco, 1800. Acontece que o que não se diz, e a confusão que causa o termo evangélico, é que essas igrejas vieram das igrejas evangelicais americanas. Os missionários vieram para o Brasil para implantar as igrejas que já tinham característica evangelical. Já tinham todas essas características. Portanto, são approaches diferentes de religião. Eu, por exemplo, acho que você tem dois tipos de... Um dos meios de se dividir as igrejas cristãs, em vez de você falar em ortodoxa, católica, protestante, evangelical, seria você dizer as igrejas que são mais centradas na instituição, como, por exemplo, a igreja ortodoxa, a igreja católica, os protestantes históricos, ou igrejas que fixam-se nas pessoas, nos membros, que valorizam a emoção, a experiência pessoal, a santidade pessoal e tal. Isso é um outro jeito de se dividir as igrejas. Já dá para entender que o que a gente vai ver daqui para frente é uma parte do movimento das igrejas da Reforma, que se chama evangelical, que meio que rompeu com a tradição histórica das igrejas protestantes, com exceção, de novo, da luterana e da anglicana. E a maioria do que se chama hoje protestante histórico, tirando anglicanos e luteranos no Brasil, vão ser evangelicais. Isso posto, já dá para a gente saber de onde vieram os pentecostais e desses os neopentecostais, ou evangélicos, como prefere se chamar no Brasil. Com certeza vieram desse ramo. Então, vamos lá. De início existiu uma igreja cristã, a igreja católica saiu desse ramo, a igreja protestante, ou a igreja da Reforma, saiu do catolicismo, e dessa igreja protestante saíram grupos evangelicais. E desses grupos evangelicais, nós vamos ver na próxima sessão como surgiram os pentecostais. Após essa série de background histórico que eu estou dando, eu vou fazer uma série menor de características teológicas de cada um desses grupos, pelo menos genérica, para a gente saber mais ou menos no que eles acreditam, no que o que diferencia um do outro. Eu espero vê-los na próxima sessão, no próximo encontro, onde a gente vai falar mais claramente e objetivamente agora de onde surgiram os pentecostais. Até lá, um abraço a todos.